Existe um momento exato em que um homem deixa de ser homem. Não é quando ele conquista riqueza. Não é quando ele vence batalhas. É quando ele olha para baixo, vê civilizações inteiras se formando sob seus pés e percebe que pode mudar tudo com um único pensamento. Esse momento aconteceu comigo. Meu nome não importa mais. Os poucos que ainda se lembram de mim me chamam de várias coisas. Arquiteto, observador, o silencioso. Mas isso veio depois. No início, eu era apenas um pesquisador obcecado com uma pergunta que ninguém mais tinha coragem de fazer em voz alta. O que realmente define o destino de uma civilização? É a velocidade com que ela age? Ou é a profundidade com que ela pensa? Parece uma pergunta filosófica inocente. O tipo de coisa que você debateria com amigos numa mesa de bar, sem nunca chegar a uma conclusão real. Mas eu não era do tipo que aceitava debates sem conclusão. Eu precisava de dados. Precisava de um experimento. E foi aí que o universo me entregou algo que eu nunca deveria ter encontrado. Uma falha na realidade. Não metaforicamente. Uma falha literal. Um ponto no espaço onde as regras do mundo físico simplesmente paravam de funcionar. Como uma tela de computador com um pixel corrompido, mas o pixel era do tamanho de um quarto, e dentro dele você podia modificar parâmetros que deveriam ser imutáveis. Velocidade, cognição, biologia, tempo. Eu tropecei nesse lugar por acidente. Estava perdido. Estava exausto. E de repente me vi dentro de um espaço onde conseguia sentir o peso de cada variável da existência como se fossem alavancas físicas esperando para serem puxadas. Levei meses para entender o que havia encontrado, e exatamente 1 ano e 3 meses para formular o experimento. 2 grupos, condições opostas, um mundo dividido ao meio por uma barreira que nenhum deles poderia cruzar, pelo menos não no começo. De um lado, velocidade pura, reflexos além da física, movimento que desafiava o que o corpo humano deveria suportar. Mas a contrapartida seria cruel. A mente funcionaria de forma simplificada, focada no imediato, no instintivo, no agora. Do outro lado, inteligência sem limite prático. Capacidade de raciocínio que ultrapassaria qualquer gênio que a história humana já produziu. Planejamento multigeracional. Visão sistêmica instintiva. Mas o preço seria igualmente cruel. O corpo se moveria como se o ar fosse areia. Cada ação custaria o dobro do esforço. Velocidade contra inteligência. Caos contra estratégia. E eu observaria tudo do meu ponto entre os mundos, onde o tempo funcionava de forma diferente para mim, onde eu podia assistir décadas em horas, ou pausar e contemplar um único momento por quanto tempo quisesse. Comecei com 10 indivíduos de cada lado. O ano 1 foi dos velozes, sem discussão. No primeiro dia, os velozes já haviam explorado todo o território deles, múltiplas vezes. Diferentes membros do grupo cruzando em diferentes direções, mapeando instintivamente o espaço, sem planejar fazer isso. Ao fim do dia, já havia uma estrutura rudimentar erguida, porque alguém havia simplesmente começado a empilhar troncos, enquanto passava por uma área com árvores, e o restante do grupo havia juntado sem que ninguém dissesse nada. Do outro lado, os sábios ficaram reunidos na mesma área por horas, conversando, observando. 2 deles andaram até a borda da parede e ficaram parados olhando para ela por tempo suficiente para que eu começasse a me perguntar se havia calculado mal alguma variável. Mas não. Estavam analisando a composição da estrutura, tentando entender o que ela era antes de reagir a ela. Ao fim do primeiro dia, os velozes tinham uma estrutura, os sábios tinham um plano. Havia algo de profundamente instintivo na forma como os velozes se organizavam. Não havia reunião. Não havia debate. Havia movimento. E os padrões de movimento criavam hierarquia. Quem chegava primeiro estabelecia o que seria feito. Quem executava mais rápido tinha mais influência. Era uma democracia de velocidade, caótica e eficiente ao mesmo tempo. E eles estavam felizes. Havia uma energia nos velozes que transcendia a produtividade. Era alegria genuína no movimento. Como se a velocidade em si fosse a recompensa, não o resultado dela. O custo apareceu rapidamente também. Ao fim de cada ciclo de alta atividade, o grupo inteiro colapsava. Não gradualmente. De repente. Como se um interruptor fosse desligado. E dormiam com a mesma intensidade com que se moviam.
profundamente, completamente, sem nenhuma consciência do que acontecia ao redor. Isso criava janelas de vulnerabilidade que eles simplesmente não estavam computando como problema. Porque para computar algo como problema futuro, você precisa projetar o futuro. E projetar exigia o tipo de raciocínio abstrato que não era o ponto forte deles. Do outro lado da parede, os sábios finalmente fincaram sua primeira estrutura no chão. Era menor que a dos velozes. Muito menor. Mas era tecnicamente superior em todos os aspectos mensuráveis. A angulação das paredes distribuía o peso de forma que maximizava estabilidade com o mínimo de material. A orientação em relação ao sol garantia iluminação natural máxima. A posição em relação à fonte de água havia sido escolhida com base em observação de padrões de chuva que eles conduziram nos primeiros dias. Era uma tenda. Mas era uma tenda que parecia ter sido projetada por alguém que conhecia os próximos 50 anos. O ano 3 chegou com reprodução. Os velozes foram os primeiros. A criança nasceu durante a madrugada. E desde o primeiro momento em que a vi mover os braços com aquela velocidade desconcertante, a chamei nos meus registros de Blythe. Ela era tudo que o experimento prometia. Quando começou a engatinhar, que foi muito antes do que deveria ser fisicamente possível, o som que suas mãos e joelhos faziam no chão soava quase como um zumbido contínuo. Quando começou a andar, o chão abaixo dos seus pés deixava marcas de impacto. Calculei que Blythe, em plena velocidade de corrida, estava quebrando a barreira do som com a frequência de seus passos. Mas junto com a velocidade extraordinária, a limitação cognitiva também estava presente. Ela se chocava com coisas, não por falta de reflexo, seus reflexos eram absurdos, mas porque no tempo entre perceber um obstáculo e decidir como contorná-lo, ela havia percorrido distância suficiente para que a decisão chegasse tarde demais. Era um problema de latência cognitiva num sistema físico operando sem latência. Do outro lado da parede, no ano 4, a rainha dos sábios deu à luz quadrigêmeos, 4 crianças ao mesmo tempo. Em uma civilização de 10 pessoas, isso era um salto demográfico significativo. E eu soube imediatamente que não havia sido acidente. Eles haviam calculado o timing, haviam preparado o ambiente, haviam garantido que os recursos necessários estariam disponíveis antes que os infantes chegassem. O mais proeminente dos 4 eu chamei de Einstein. Havia algo na forma como ele processava o ambiente ao redor que me deixava desconfortável de observar. Uma qualidade de atenção. Uma tendência a ficar parado, olhando para coisas que outros passariam sem notar. Einstein era lento, mesmo para os padrões dos sábios, mas seus olhos se moviam com uma velocidade que contrastava com o corpo de uma forma desconcertante. Como se a mente estivesse correndo enquanto o corpo caminhava. Na idade em que Blythe já havia mapeado cada centímetro do território veloz múltiplas vezes, Einstein ainda estava sentado na mesma pedra, olhando para o padrão de sombras que as árvores faziam no chão enquanto o sol se movia. Não porque estava entediado, mas porque estava aprendendo algo com aquelas sombras, medindo, calculando ângulos, construindo internamente um modelo do movimento solar, que seria mais preciso do que qualquer instrumento rudimentar que seus pais poderiam fabricar. Tinha menos de 1 ano de vida. Os anos entre 4 e 8 foram anos de construção silenciosa para os sábios e de expansão barulhenta para os velozes. O reino dos velozes ao final do ano 8 era impressionante visualmente, extenso, diversificado, com múltiplas estruturas de diferentes tamanhos distribuídas pelo território, com aquela aparência de algo que cresceu organicamente em múltiplas direções ao mesmo tempo, sem um plano central, mas com uma vitalidade que planejamento central raramente consegue replicar. Do outro lado, os sábios tinham uma aldeia pequena. Qualquer observador casual teria concluído que estavam perdendo, mas o que eu via não era atraso, era densificação. Era a diferença entre uma cidade que cresce para fora e uma cidade que cresce para dentro. Cada metro quadrado do território deles estava sendo usado com uma eficiência que os velozes nunca haviam considerado necessária. Os sábios também estavam desenvolvendo ferramentas extraordinárias. Enquanto os velozes trabalhavam com pedra e cobre, os sábios já haviam produzido seus primeiros objetos em ferro, descobrindo o processo metalúrgico correto décadas antes do que o ritmo natural de desenvolvimento deveria permitir. Einstein havia contribuído para isso com menos de 8 anos de vida,
observando o comportamento de rochas aquecidas próximas às fogueiras e formulando uma hipótese sobre transformação de materiais por calor que havia acelerado todo o programa de desenvolvimento. No ano 8, lobos de ataque chegaram ao território dos sábios. Observar os sábios enfrentando predadores era completamente diferente de observar os velozes fazendo o mesmo. Os velozes simplesmente esmagavam o problema com velocidade. Os sábios fizeram algo completamente diferente. Pararam. Em questão de segundos, haviam avaliado os ângulos de aproximação dos lobos, a velocidade de deslocamento, o número de predadores e se redistribuído no espaço de uma forma que criava uma formação defensiva sofisticada. Einstein, com apenas 8 anos, estava na formação. Em determinado momento, gritou algo que fez 2 adultos mudarem de posição de uma forma que fechou um flanco que estava prestes a ser explorado. Com 8 anos de vida, coordenando adultos numa situação de crise. Anotei nos registros. Ele já entende guerra. Não sabe que entende ainda, mas entende. O ano 18 foi o ano em que o contraste entre os 2 reinos deixou de ser uma diferença de grau e se tornou uma diferença de natureza. Os velozes haviam construído uma cidade real, com ruas que faziam sentido em termos de fluxo de movimento, com uma economia informal que operava em velocidades que eu ainda tinha dificuldade de acompanhar. Era uma civilização de superfície enorme e profundidade limitada, mas que funcionava com uma eficiência que eu não havia previsto completamente. Blythe agora era adulta, e adulta entre os velozes significava a velocidade máxima atingida. Blythe no pico era algo que só consigo descrever com a palavra fenômeno. Havia uma graça nela que os outros velozes não tinham da mesma forma, como se para os outros a velocidade fosse uma ferramenta e para Blythe fosse uma arte. Mas havia algo que observar Blythe adulta me confirmava. A limitação cognitiva não havia diminuído com o crescimento. Se alguma coisa havia se tornado mais aparente porque os desafios que um adulto enfrenta numa civilização em expansão são mais complexos do que os desafios de uma criança. Havia um teto, um ponto além do qual o tipo de raciocínio que a situação exigia simplesmente não estava disponível para ela. Do outro lado da parede, Einstein tinha 16 anos e havia ingressado no exército dos sábios. Não por impulso marcial, mas para entender o mapa completo do território do ponto de vista de quem precisava defendê-lo. Aprendia através de imersão total. Precisava estar dentro do sistema que queria entender. Os outros soldados o respeitavam de uma forma que não era exatamente confortável. O respeito que pessoas competentes têm por alguém que é claramente de uma ordem diferente de competência. Einstein havia chegado à parede que dividia os 2 mundos durante uma patrulha. Ficou parado por tempo suficiente para que o resto da patrulha continuasse sem ele e voltasse para buscá-lo. Sua mão havia tocado a superfície. Dedos lentos percorrendo a textura impossível daquele material, e no rosto dele havia uma expressão de suspeita. Não de perigo, suspeita de impossibilidade. Como se a mente dele estivesse processando a composição daquele material e chegando à conclusão de que ela não deveria ser possível, e de que a impossibilidade da parede implicava a existência de algo além do que ele podia ver. Eu me movi instintivamente para um ângulo diferente do meu espaço de observação, como se ele pudesse me ver. Não era possível, mas o instinto foi real e involuntário. O ano 25 foi o ano do reequilíbrio de percepção. Os sábios haviam desenvolvido algo que eu não havia planejado que descobrissem tão cedo. Haviam começado a usar a religião como tecnologia. Em todo mundo que contém vida consciente, há um ponto onde a mente coletiva começa a codificar padrões que percebe na realidade, mas não consegue explicar completamente em termos materiais. Civilizações normais levam séculos para transformar esse conhecimento tácito em aplicação prática. Os sábios levaram 2 décadas. Einstein havia identificado os padrões que os rituais religiosos estavam codificando e havia trabalhado sistematicamente para entender o mecanismo subjacente. E o mecanismo era real. Havia algo no tecido do mundo que eu havia construído, uma propriedade emergente do sistema que não havia projetado conscientemente, que respondia à atenção coletiva direcionada. O escudo de bolha foi a primeira aplicação prática dessa descoberta.
uma barreira de força semi-transparente que se formava ao redor de um indivíduo ou grupo quando o protocolo correto era executado. Eu fiquei parado, olhando para aquela bolha por um longo tempo. Havia construído aquele mundo, havia escolhido cada variável, e aquela bolha era algo que emergiu do sistema sem que eu tivesse planejado. O experimento estava produzindo resultados que iam além do experimento. No ano 28, os Velozes estabeleceram uma nova aldeia e coroaram Blitz como líder dela. O processo foi absolutamente característico dos Velozes. Não houve cerimônia prolongada, não houve deliberação. O rei apontou para Blitz, o grupo aprovou barulhentamente e Blitz aceitou. Assim, sem discurso, sem hesitação prolongada, ela liderava diferente dos outros adultos velozes. Havia algo de observação na forma como conduzia as primeiras semanas. Um cuidado que contrastava com a impulsividade típica. Não era analítico nem sistemático, mas era real. Era a forma de cuidado que emerge não de um processo cognitivo, mas de algo mais instintivo, uma sensibilidade ao estado dos outros, que pessoas com grande inteligência emocional têm, mesmo quando não conseguem articular o mecanismo. Blitz sentia o grupo. Eu me perguntei se isso era uma compensação inconsciente, se a limitação cognitiva em áreas de abstração havia redirecionado a capacidade de processamento para outros domínios. Não sei se essa hipótese está correta, mas ela explicaria muita coisa sobre Blitz que de outra forma ficaria sem explicação. O ano 37 foi o ano em que comecei a perceber que as trajetórias dos dois grupos estavam se curvando em direção a um ponto de colisão que ainda estava distante no tempo, mas que era inevitável como a gravidade. Os velozes estavam ficando ricos demais para o próprio bem. Riqueza acumulada em excesso, distribuída de forma desigual dentro de uma sociedade que não desenvolveu mecanismos sofisticados de gestão econômica, cria fraturas. E grupos com pouco dentro de estruturas prósperas não ficam passivos indefinidamente. Os primeiros bandidos apareceram no ano 42. Tinham se formado gradualmente um grupo de indivíduos das aldeias periféricas que haviam acumulado frustrações econômicas por tempo suficiente para que a frustração se transformasse em organização. O ataque ao distrito mais rico do Reino dos Velozes foi breve e devastador. Fogo primeiro, rápido e espalhado em múltiplos pontos simultaneamente. Depois, o ataque direto às estruturas e às pessoas. Crianças velocistas correram para ajudar sem pensar. É o que velozes fazem. A ameaça aparece e o corpo responde. Antes que a mente tenha a oportunidade de avaliar se responder imediatamente, é a decisão correta. Algumas correram diretamente para dentro das estruturas em chamas. Algumas morreram por isso. A racionalidade tática que poderia ter salvo aquelas crianças era exatamente o tipo de capacidade cognitiva que o experimento havia retirado delas. Blitz chegou tarde demais. Ela havia hesitado no momento errado. Não por covardia. Havia hesitado porque a situação exigia um tipo de avaliação rápida de múltiplas variáveis simultâneas que estava além do que sua mente conseguia processar no tempo disponível. E no intervalo entre perceber que havia um problema e decidir exatamente o que fazer, o problema havia evoluído além do ponto em que qualquer solução seria limpa. Havia perdido filhos naquele ataque. Plural. Ela ficou parada no meio da destruição e eu a observei naquele silêncio e pensei que havia algo naquele momento que transcendia os parâmetros do experimento. Era a dor de ter chegado quando já era tarde. A dor de ser suficientemente poderosa para mudar tudo e ter chegado no momento em que esse poder já não conseguia desfazer o que havia sido feito. Do lado dos sábios, no mesmo ano 42, um mago das sombras atacou o território deles. Era alguém que havia descoberto de forma independente algumas das mesmas propriedades do tecido do mundo que Einstein havia explorado através dos rituais. Mas havia chegado a esse conhecimento por um caminho isolado, e conhecimento obtido em isolamento tende a se tornar instrumento de poder pessoal, não infraestrutura coletiva. Ele havia subestimado Einstein. Einstein viu o mago atacar e em segundos havia mapeado o raio de ação das habilidades do atacante, identificado os ângulos de abordagem que o mago havia deixado desprotegidos
e comunicado um plano de envelopamento, que precisou de menos de 30 palavras para transmitir, mas que continha mais informação tática do que a maioria dos generais expressa em horas de reunião. Os sábios cercaram o mago, não de frente, em movimento coordenado que usava o terreno, a geometria das estruturas ao redor, e o timing preciso que só é possível quando todos entendem completamente o plano. Einstein ativou o escudo de bolha para proteger o grupo durante a fase mais crítica, e quando o cerco estava completo, a batalha terminou rapidamente. O ano 100 chegou como chegam todas as coisas inevitáveis, não com fanfarra. Chegou como qualquer outra manhã, e a única diferença real era que naquela manhã a parede desapareceu. Eu a retirei durante a noite, com o mesmo gesto silencioso com que havia colocado no início. Uma decisão tomada sem cerimônia, sem anúncio, sem preparação para nenhum dos dois lados. Os primeiros a notar foram os velozes. Um grupo de 3 jovens cruzou inadvertidamente a linha onde a parede havia estado e só percebeu quando parou do outro lado. A reação foi característica. Curiosidade imediata. Exploração imediata. E depois, com a mesma rapidez com que haviam entrado, saíram, porque algo mais interessante havia chamado a atenção no caminho de volta. O primeiro contato entre os dois mundos havia sido 3 jovens entrando e saindo com a consciência de borboletas. Os sábios demoraram mais. Um grupo foi designado para investigar e chegou ao ponto onde a parede havia estado e ficou parado por um tempo considerável antes de qualquer um cruzar. Einstein não estava nesse grupo, mas soube da descoberta poucas horas depois. E a resposta dele foi uma única linha escrita nos seus cadernos. Dizia: então, era uma parede mesmo. Como se a confirmação de algo que havia suspeitado por décadas fosse mais alívio do que surpresa. Einstein cruzou para o lado dos velozes, pessoalmente, no 3º dia. Tinha 98 anos, com uma bengala que havia desenhado ele mesmo, incorporando princípios dos rituais dos sábios, com uma barba comprida que havia adquirido aquela qualidade de elemento natural, com olhos que ainda se moviam com aquela velocidade desconcertante. Ele caminhou até o primeiro grupo de velozes que encontrou e ficou parado na frente deles. Os velozes pararam também, não por respeito, inicialmente, mas porque havia algo na presença de Einstein que produzia um efeito específico, mesmo em pessoas que não compartilhavam seu idioma. Uma qualidade de peso, de gravidade. Trocaram sons que não carregavam significado para o outro lado, mas que carregavam intenção, e intenção atravessa a linguagem de formas que linguagem em si não consegue sempre atravessar. Einstein, então, abriu o caderno e começou a desenhar. O território dos sábios de um lado, o território dos velozes do outro, a parede entre eles, e depois a parede desaparecendo e as duas formas se tocando. Uma jovem veloz apontou para o desenho e depois para o horizonte e disse algo que pelo tom parecia uma pergunta. Einstein respondeu com um aceno de cabeça lento e deliberado. A mulher jovem sorriu. Eu assisti aquele momento com uma atenção que me surpreendeu pela intensidade, porque naquele desenho simples, naquele sorriso de uma jovem veloz em resposta à paciência de um velho sábio, havia a prova de algo que eu havia começado a duvidar. Que a conexão é mais fundamental do que a divisão. Que quando 2 formas de ser completamente opostas se encontram com intenção genuína, encontram o ponto de contato antes do ponto de conflito. Mas o ponto de conflito também estava chegando. O ano 112 foi o ano da rebelião. As fraturas econômicas que havia notado décadas antes no território dos velozes não haviam desaparecido com a prosperidade crescente do reino. Haviam sido cobertas por ela como rachaduras numa parede cobertas por tinta nova, invisíveis na superfície, mas presentes na estrutura. Um líder de uma das aldeias periféricas havia passado anos cultivando ressentimentos que eram legítimos em sua origem. A distribuição desigual de recursos, os impostos desproporcionais que Blitz havia sofrido em primeira pessoa e que continuavam sendo o padrão para aldeias em situação similar. A rebelião começou com reuniões pequenas, que foram ficando maiores, com linguagem que foi ficando mais urgente, com a transformação gradual de um grupo de pessoas insatisfeitas em uma entidade política com identidade própria. Os velozes responderam declarando guerra antes que qualquer tentativa de negociação fosse tentada,
não por malícia, mas porque a janela cognitiva para avaliar alternativas à resposta imediata simplesmente não era larga o suficiente para conter a consideração de opções mais lentas. A guerra foi breve e brutal. Os rebeldes enviaram um assassino para eliminar o rei. O assassino foi capturado, mas a tentativa escalou o conflito para um nível sem retorno. O reino dos Velozes reconquistou o território rebelde com uma eficiência impressionante, como demonstração de capacidade militar, e perturbadora como demonstração de quanto dano um grupo de pessoas extremamente rápidas consegue infligir quando motivadas. Mas o rei morreu na batalha. Blythe assumiu o trono. Quando o combate terminou e ela ficou no centro do campo com a coroa do pai nas mãos, havia no rosto dela aquela expressão que eu havia aprendido a reconhecer ao longo de décadas. A expressão de alguém tentando entender algo complexo demais para o que sua mente havia sido calibrada para entender. Ela sabia que algo estava errado. Eu via isso no rosto dela, mas não conseguia ver completamente o que era. E não saber exatamente o que é errado é às vezes mais pesado do que saber. Os anos entre 112 e 171 foram anos em que a dinâmica entre os dois reinos começou a adquirir a qualidade de inevitabilidade que eu havia temido. Os Velozes haviam crescido tanto que o território dos Sábios estava agora completamente cercado. Não como resultado de uma estratégia deliberada de cerco, mas como resultado natural da expansão em todas as direções disponíveis, e todas as direções disponíveis eventualmente chegavam às bordas do território dos Sábios. Einstein tinha 169 anos quando os Velozes declararam guerra aos Sábios. O cálculo dos Velozes era simples e estava errado da forma que cálculos simples sobre situações complexas frequentemente estão. Eles tinham mais terra, tinham mais gente, tinham mais velocidade. Logo, deveriam ganhar. O que não estavam calculando era o que aquelas décadas de desenvolvimento silencioso dos Sábios haviam produzido em termos de capacidade real de combate. O primeiro ataque foi uma chuva de flechas, denso, rápido, avassalador. E as flechas chegaram e houve dano real e baixas reais, mas os Sábios já estavam nos abrigos que Einstein havia projetado especificamente para aquele tipo de ataque em posições que ele havia identificado como os ângulos de aproximação mais prováveis, baseado em décadas de observação do comportamento militar dos Velozes. Ele havia passado anos se preparando para aquele momento específico, sem nunca dizer isso explicitamente para ninguém. As armaduras que os Sábios vestiam quando o segundo ataque chegou não eram as armaduras de ferro das décadas anteriores. Eram estruturas metálicas que incorporavam os princípios dos rituais de formas que tornavam cada peça não apenas proteção física, mas um sistema ativo que respondia a impactos de formas que física convencional não explicava. As armas eram piores ainda, do ponto de vista de qualquer inimigo que as encontrasse pela primeira vez. Espadas que Einstein havia refinado por décadas. Armas de projétil que combinavam física convencional com propriedades do tecido do mundo. Staffs que canalizavam as propriedades do mundo de formas que Einstein havia codificado em protocolos que outros sábios podiam aprender e executar. Os sábios não eram numerosos. Eram menos de 100 combatentes contra um número que os superava em proporção assustadora. Mas cada combatente ia ao campo com um século de desenvolvimento tecnológico acumulado nas mãos. Einstein tentou ativar o ritual do café, um protocolo que havia desenvolvido baseado na observação de que certas substâncias do ecossistema tinham efeitos sobre o metabolismo dos sábios que temporariamente reduziam a penalidade de velocidade. Não os tornavam rápidos como os velozes, mas diminuíam a distância de uma forma que, em contexto de combate, era a diferença entre conseguir responder a uma ameaça e chegar tarde demais. No meio do caos do campo de batalha, com ataques chegando de múltiplas direções e a população de sábios diminuindo a cada minuto, Einstein estava tentando completar o ritual enquanto simultaneamente coordenava a defesa. Não conseguiu completar. Ele avaliou a situação e entendeu que não havia tempo suficiente. Via a expressão no rosto dele. Não pânico, não desespero. A expressão específica de alguém que havia planejado para múltiplos cenários e estava agora em um dos cenários que havia planejado e sabia o que aquele cenário implicava. Implicava que iam perder terreno. Implicava
que a guerra ia se tornar uma questão de quanto tempo conseguiam resistir em vez de se conseguiam vencer. Os sábios perderam uma aldeia naquele primeiro confronto, mas tomaram outra em contrapartida, usando uma manobra tática que Einstein havia coordenado com precisão suficiente para que um grupo pequeno de sábios com armamento superior conseguisse neutralizar um número muito maior de defensores velozes. Era um saldo negativo líquido, mas era um saldo que demonstrava a capacidade real de ofensiva. O ano 178 foi o ano de Einstein, 175 anos. 175 anos de existência. 175 anos naquele corpo que havia se movido devagar desde o primeiro dia e que agora se movia ainda mais devagar com o peso de décadas acumuladas. 175 anos daquela mente que nunca havia parado de trabalhar, que havia construído e planejado e observado e documentado tudo o que havia visto desde que tinha menos de 1 ano de vida, sentado numa pedra, olhando para as sombras. Ele havia sobrevivido a reis, havia sobrevivido a magos, havia sobrevivido a exércitos inteiros que haviam vindo para ele com a intenção específica de acabar com ele, porque os velozes haviam entendido que Einstein era o elemento central da resistência dos sábios. Não haviam conseguido eliminar. Não porque ele fosse fisicamente invencível, mas porque cada tentativa havia sido planejada por mentes que operavam em velocidade, mas com profundidade limitada, e cada plano havia sido antecipado por uma mente que operava devagar, mas com profundidade ilimitada. E a profundidade ilimitada havia ganhado cada vez, mas os números eram implacáveis. A população sábio estava abaixo de 100, e a população veloz, mesmo depois das baixas da guerra, era ordens de magnitude maior. Matemática simples que Einstein havia calculado com exatidão e cujo resultado ele conhecia há tempo suficiente para ter feito as pazes com ele. O que ele não havia feito as pazes era com a ideia de que a derrota viria, apesar de tudo ter sido feito corretamente. Porque tudo havia sido feito corretamente. Os sábios não haviam cometido erros fatais de estratégia. Haviam jogado o jogo melhor do que qualquer jogador com os recursos que tinham poderia razoavelmente ser esperado jogar. E ainda assim, o jogo tinha sido perdido antes de começar. Por aritmética. Por uma disparidade de escala que inteligência conseguia mitigar, mas não conseguia superar indefinidamente. Einstein travou combate direto com o rei dos velozes naquele ano. Não um combate de velocidade e força. Um combate que Einstein havia manobrado ao longo de semanas para acontecer em condições específicas que nivelavam o campo. Num espaço fechado onde a velocidade era limitada. Com um elemento surpresa de armamento que o rei não havia encontrado antes. Com Einstein usando cada aspecto do ambiente como parte da estratégia, tornando a batalha menos um combate e mais a execução de um plano construído cuidadosamente ao longo de semanas. O rei dos velozes morreu naquele combate. E Einstein saiu dele como o veterano que era. Ferido, mais lento do que havia entrado. Com cicatrizes adicionais num corpo que já era um mapa de décadas de sobrevivência. Mas vivo. Havia uma pausa, uma hesitação coletiva dos velozes que era suficientemente real para que alguns dos sábios mais otimistas interpretassem como possibilidade de negociação de paz. Einstein não interpretou dessa forma. Nos seus cadernos daquele período, numa entrada que eu li depois com a atenção que damos a palavras de alguém que sabia que poderiam ser as últimas, ele havia escrito: a hesitação não é fraqueza, é reorganização. Eles vão eleger um novo rei e vão voltar com raiva adicional. Temos, talvez, semanas. Devo usar cada uma delas. Estava correto sobre a reorganização. Estava correto sobre as semanas e estava correto sobre o resultado. Os últimos combates aconteceram durante o ano 194. Aldeia por aldeia. Os sábios defenderam cada uma com tudo que tinham, que era ainda considerável mesmo com a população tão reduzida e os recursos tão consumidos pela guerra. Cada defesa era uma obra de arte tática, Einstein coordenando do centro com aquela mente que havia perdido nenhuma de sua agudeza com os anos, mesmo que o corpo estivesse se aproximando do ponto de falha. E então Einstein morreu. Não em combate direto. Não assassinado por um exército. Morreu da forma que corpos antigos morrem quando foram exigidos,
além do que qualquer corpo deveria ser exigido por tempo, além do que qualquer vida deveria durar. Simplesmente parou. No campo de batalha, no meio de uma batalha, em pé com a staff na mão e os olhos ainda se movendo com aquela velocidade característica, analisando a situação ao redor, e depois, não em pé. Os sábios ao redor dele notaram antes do inimigo, e a reação deles foi o que eu esperaria de pessoas moldadas por décadas de liderança de Einstein. Um momento breve de paralisia e depois a continuação. Porque Einstein havia construído uma civilização que sabia o que fazer mesmo sem ele. Havia documentado tudo. Havia treinado todos. Havia criado sistemas que funcionavam independentemente da presença física do Criador. Mas sistemas sem o Criador são diferentes. São corretos, mas são menos vivos. Sem Einstein, as últimas aldeias caíram em sequência. Não rapidamente, não sem resistência. Cada uma lutou com a tenacidade que era a marca dos sábios até o fim. Cada uma custou aos velozes mais do que qualquer outra aldeia, de tamanho equivalente, deveria custar. E no ano 194, com menos de 10 sábios, na última aldeia, o fim chegou. Eu estava no meu espaço, entre os mundos. Havia estado lá durante toda a guerra, registrando, documentando, tentando manter a objetividade que um observador é suposto ter. Não mantive completamente. Quando o último sábio caiu e o silêncio tomou conta do território que havia sido deles, fiquei parado no espaço impossível que havia me dado o poder de construir tudo aquilo. E não fiz nada por um tempo que não consigo quantificar. Não havia mais nada para registrar. O experimento havia chegado ao fim. Fiquei muito tempo tentando processar o resultado. Velocidade havia derrotado inteligência, era a conclusão mais simples. A manchete que qualquer observador externo, com acesso apenas ao resultado final, teria escrito. Mas eu não era um observador externo. Havia assistido a cada ano. Havia visto cada escolha. Havia documentado cada momento de cada vida que havia existido dentro daquele experimento. E o que eu havia visto não era a velocidade derrotando inteligência, era a escala derrotando sofisticação. Era volume superando qualidade. Era o peso da quantidade chegando a um ponto onde qualidade, por mais extraordinária que seja, não consegue mais compensar a diferença. Os velozes não eram superiores. Os sábios não eram inferiores. Eram dois tipos de excelência que o mundo havia colocado em colisão com um desequilíbrio de escala embutido que tornava o resultado inevitável independentemente de como cada lado jogasse. O experimento havia sido mal desenhado. Essa foi a conclusão mais difícil de chegar. A pergunta que havia feito não podia ser respondida da forma que havia tentado respondê-la, porque as condições que havia criado continham uma resposta pré-determinada, escondida dentro de um processo que parecia aberto. Eu havia construído um teatro e havia me convencido de que estava conduzindo ciência, e 2 civilizações inteiras haviam vivido e morrido dentro desse teatro, sem nunca saber que eram parte de algo que eu havia montado, com uma pergunta que a estrutura do experimento nunca poderia responder honestamente. Isso era o que me tornava um deus naquele mundo. Não o poder, não a capacidade de modificar a realidade, mas o fato de que minha presença havia dado forma a tudo o que aconteceu dentro dele e a minha ausência de responsabilidade com o que havia criado havia determinado o resultado, tanto quanto qualquer característica dos 2 grupos. Um deus que havia aprendido tarde demais que o maior poder não é criar mundos. É ter a sabedoria de entender as consequências antes de criar. Feche os cadernos agora. O experimento acabou. As vidas acabaram. E eu fico aqui, entre os mundos, carregando o peso de 194 anos de observação. E a pergunta que esse peso me faz, toda vez que o silêncio do espaço impossível se torna pesado demais para ignorar. Se eu tivesse a velocidade de Blitz e a profundidade de Einstein ao mesmo tempo, teria construído algo diferente? Ou teria apenas destruído com mais eficiência? Não tenho resposta. E a falta de resposta é, talvez, a coisa mais honesta que posso oferecer depois de tudo que vi.